Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bora atualizar as notícias do Timão porque o impasse pelo goleiro Hugo continua. E o Timão vai ter que pagar a multa para que ele possa jogar no domingo. O Flamengo está fazendo um jogo duro daqueles. Antes disso, tem o Atlético Paranaense. Jogo decisivo, pode fazer o Corinthians sair da zona do rebaixamento, eu vou te explicar essa matemática, e com retornos importantes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Esse vídeo tem o apoio da Sportsbet.io, a minha casa de apostas, uma das maiores do mundo. E a IO está presente na nova regulamentação das casas de apostas aqui no Brasil. Se você tem mais de 18 anos, venha para a Sportsbet.io, que faz parte do jogo responsável. Não esqueça, jogue com responsabilidade. Vou te passar odds aqui dos jogos da data FIFA, que ainda acontecem nessa terça-feira, como na UEFA Nations League. Se liga, Escócia e Portugal, jogaço, hein? Portugal é favorito, pagando 1,50 por aí, o empate mais de 4 e a Escócia pagando mais de 5, mesmo sendo a mandante do jogo. Espanha e Sérvia, os espanhóis favoritaços, né? Empate, mais de 4 também, e a Sérvia zebraça, pagando mais de 8 para cada real que você apostar. Vamos para a América do Sul, voltando para cá, Argentina e Bolívia, eliminatórias para a Copa, hein? Bom, a Argentina aí, gente, é atual campeã do mundo, né? Tá pagando quase nada aí, porque é muito favorita no confronto. Vejam que a Bolívia tá pagando 17 e o empate 13, o empate já é zebra. Então vai no resultado exato, vai em outra modalidade de aposta aí para você poder faturar, beleza? E para fechar, Brasil e Peru, viemos de vitória, hein? Contra o Chile. Será que agora vai também? O Brasil joga em casa, em Brasília, deve confirmar, né? 1,17 para o Brasil, empate mais de 6 e a seleção peruana pagando mais de 10. Qual aposta você vai fazer? Não esqueça, só se você tiver mais de 18 anos e lembre-se, jogue com responsabilidade. Sportsbet.io, aqui da Mais Green, vem pra IO. Rapaziada, quinta-feira, jogo decisivo. Eu sei que tá se falando muito no Flamengo e tudo mais, mas tem o Atlético Paranaense na quinta-feira e isso é mais importante que qualquer outra coisa. O Corinthians ainda está na zona do rebaixamento e o Corinthians vencendo um confronto direto com o Furacão na quinta-feira, né, o Química Arena, o Corinthians sai da zona do rebaixamento. A gente precisa entender de que forma vai rolar essa configuração de tabela. Por quê? Porque o Corinthians, vencendo o Atlético Paranaense, ele chega a 32 pontos. Ele passa o próprio Furacão na tabela, que hoje é o 15º colocado. É o 15º colocado. Ou seja, o Corinthians ocuparia a vaga de 15º, 32 pontos, e devolveria o Fluminense para o Z4. Fluminense que hoje é o primeiro fora, devolveria o Fluminense, o Vitória permaneceria ali e o Atlético Paranaense seria o primeiro fora da zona na 16ª colocação. O Corinthians chegaria até a 15ª posição com 32 pontos e sairia da zona do rebaixamento. Tá, Chico, mas terminaria a rodada fora da zona? Depende. Na mesma quinta-feira tem Fla-Flu, tem Flamengo e Fluminense. Com isso, eu não imagino que o Fluminense possa derrotar o Flamengo, de verdade. Eu acho que tem uma tendência, o Flamengo se reagrupou aí com o Felipe Luiz, talvez até preserve alguns jogadores para a Copa do Brasil, enfim, não sei, mas tá numa outra batida aí com o Felipe Luiz, os caras estão ganhando de todo mundo, e o Fluminense tá visivelmente mal das pernas. É clássico, eu sei, mas acho que o Flamengo vence. Vencendo, ou o Fluminense não ganhando, porque ele somaria com empate no máximo 31 pontos, o Fluminense não sai dali. O Fluminense não sai dali e o Corinthians permanece fora da zona, lá com seus 32 pontos. E tem um outro time, porque com o Atlético Paranaense é confronto direto, né? E o outro time que ele vai precisar secar é só no sábado, que é o Vitória recebendo o Bragantino em casa. Esse jogo é complicado, porque o Vitória vencendo vai aos mesmos 32 e tem mais vitórias do que o Corinthians. Então, nos critérios, ele passa o Corinthians também. E aí vai depender ali, né, da configuração de Fluminense e tal. Secando esses dois, o Fluminense na própria quinta-feira contra o Flamengo e o Vitória contra o Bragantino no sábado, o Corinthians termina a rodada fora da zona de rebaixamento. Mas tem outra situação. O Atlético Paranaense, por exemplo, mesmo jogando contra o Corinthians na quinta, seguirá com 2 jogos a menos do que o Corinthians.
Isso é um dificultador. Os caras estão tentando reagir lá com o Lúcio Gonçalves que chegou, o Paulo Autuori como diretor técnico. Tem 2 jogos a serem realizados. Então, é uma possibilidade do Furacão reagir nas próximas rodadas. O Fluminense ainda vai ter um jogo a menos para disputar. E o Vitória não. O Vitória está no mesmo número de jogos do que o Corinthians. Então, assim, mas um passo de cada vez. Vamos lá? Tem o Cuiabá depois fora, tem o derby contra o Palmeiras. O primeiro passo é vencer o Furacão na quinta-feira e sair da zona do rebaixamento. O restante, a outra configuração de tabela, a gente sabe que o Corinthians está melhorando, os jogadores contratados estão performando cada vez mais, a tendência é que o Memphis possa jogar cada vez melhor nessa reta final. Então, primeiro passo, vencer o Furacão na quinta-feira. E para isso, vai contar o técnico Ramon Dias com alguns retornos importantes. Primeiro, de suspensão. Estamos falando de Romero, Fagner e André Ramalho. Jogadores que estavam suspensos e não puderam atuar na última partida diante do Internacional. Então, eles estão de volta. Cumpriram suspensão. O Fagner não vem jogando tão bem assim nos últimos jogos, mas talvez a gente tenha que entender que ele é o titular na opinião do Ramon Dias, pelo menos eu imagino dessa forma. Só que tem o jogo de domingo contra o Flamengo. Será que ele vai de Mateuzinho? Será que ele vai de Fagner na quinta e Mateuzinho no domingo? Será que ele alterna essa situação? Eu acho que tem uma dúvida colocada aí. O André Ramalho é titular. Ele deu uma queda técnica nos últimos jogos, mas eu ainda considero como um grande zagueiro e talvez até o melhor do elenco. E o Romero é o cara que já disse a todos, né, que ele nunca está no time titular de ninguém, mas, cara, ele faz os golzinhos dele. Talvez ele seja o cara escalado para quinta-feira. Por exemplo, não, acabei de lembrar. Memphis não joga a Copa do Brasil. Então, acho que ele vai de Memphis titular ao lado do Yuri na quinta-feira e o Romero ele deixa para domingo. Imagino que seja isso que possa acontecer. E aí a gente tem uma escalação aí com André e Kaká, né? Ou Gustavo Henrique, acho que o Kaká. Mateuzinho ou Fagner na direita com o Bidu na esquerda. Acho que o Bidu, né? Ou vai de Hugo para deixar o Bidu para domingo. Prioridade tem que ser quinta, gente. Eu sei que todo mundo quer ganhar do Flamengo e tem que ganhar do Flamengo e tá tudo certo para chegar à final da Copa do Brasil, é maravilhoso, mas a prioridade tem que ser na quinta-feira. Meio de campo ali com o José Martínez, que também é outro retorno, de volta da seleção venezuelana na data FIFA. Breno Bidon, André Carrilho e Rodrigo Garro, com 2 atacantes, Memphis e Yuri Alberto. Thales Magno está de volta, vai ser relacionado, imagino que não comece a partida, então é uma arma que o Corinthians tem no segundo tempo até para ganhar alguns minutos. Alex Santana é outro jogador que está de volta depois de uma longa pausa, então não dá para imaginar ele titular, né? Provavelmente pode ser que ele ganhe alguns minutos, acho que até seria interessante isso, até para entender de que forma ele está e ser utilizado no domingo. São projeções, mas vejam que Ramon tem ótimas opções. E com esse time e esse elenco, não dá para ganhar do Furacão em casa? Dá, né? E isso é extremamente necessário. Sobre o domingo, jogo contra o Flamengo. Mais um capítulo. O vice de futebol Marcos Braz deu uma entrevista e falou sobre o imbróglio relacionado ao Hugo, dizendo que se não comprar, se não pagar, não tem acordo. E o que está no acordo é que cada vez que ele jogar durante o período de empréstimo, o Corinthians tem que pagar R$500 mil. Então, aquilo que eu imaginava e falava com vocês nos vídeos anteriores, de que o Flamengo, ele obviamente ele vai negociar o Hugo, né? Está em contrato, está previsto em contrato, está tudo previsto em contrato. É natural que o Flamengo agora faça um charminho, dê uma cozinhada no Corinthians. Por quê? Porque se eles resolverem até sábado, o Corinthians não tem que pagar R$500 mil. Se ele jogar no domingo e não tiver resolvido, o Corinthians vai ter que pagar esse valor, como já pagou R$1 milhão nos 2 confrontos que eles tiveram. Um pelo Brasileiro e outro pela Copa do Brasil. O Flamengo não é bobo. Ele sabe disso. E eles já falaram, vai ter que pagar. E o Corinthians vai ter que pagar para utilizar o Hugo no domingo. Depois só o Flamengo vai topar, resolver, negociar com o Corinthians. Mas, por enquanto, não tem agradado as garantias, né, oferecidas da Brax, que é a empresa de placas publicitárias, no negócio, no parcelamento da compra do Hugo Souza. É a mesma garantia que foi utilizada na compra do Mateuzinho e, como tem algumas parcelas atrasadas, o Flamengo se utilizou desse argumento, se
se eles poderiam fazer isso ou não, o fato é que o Corinthians deu brecha, né? Ao não pagar uma parcela do Mateuzinho, deu brecha para que o vendedor do Hugo endurecesse agora nesse momento. Faz parte, né? O Corinthians também, obviamente, tem um fluxo de caixa complicado, tem muitas dívidas, então muitos compromissos ele não consegue arcar. E aí você tem consequências disso, né? O Flamengo está na dele, é dono do jogador, tá tudo em contrato que o Corinthians vai pagar, vai comprar de forma parcelada, tá. Mas falei para vocês, o Flamengo é o dono e ele usa essa propriedade da maneira como ele bem entende, né? Então, o Flamengo está na dele também e por isso que eu falei, né? Recentemente eu sei que é difícil, até pelo fluxo de caixa do clube, você ter o valor integral, mesmo ele não significando nada, né, em termos futebolísticos e pelo que vale o Hugo Souza hoje. Paga os 800 mil, na minha opinião, até à vista, mas claro, né, eu não tô dentro das finanças do clube para saber se isso é possível. Agora seria muito mais fácil, né? Você chega lá, deposita o dinheiro e pronto, acabou. O Hugo é goleiro do Corinthians e não tem que pagar multa nenhuma. Aparentemente o Corinthians não vai conseguir resolver isso até domingo, vai ter que pagar o Flamengo e só depois, ou com outra garantia, ou um pagamento à vista, ou o Flamengo aceitando essa garantia, esse modelo de negócio para adquirir o Hugo em definitivo. O Flamengo não quer o Hugo, mas sabe que o Hugo está bem avaliado, é valioso para o Corinthians. E aí, você sabe, né? Quando você quer vender muito uma coisa, quando você quer muito comprar uma coisa e essa pessoa não está muito afim de vender, lei da oferta e da demanda, né? A pessoa que detém, né, esse produto, ela pode botar o preço que ela quiser, ela pode negociar do jeito que quiser. Nesse caso, o preço não pode mudar, porque o acordo foi firmado antes. Mas se pudesse, olha, o Flamengo ia botar esse valor lá em cima. Vejam que o Mateuzinho, por exemplo, terceiro lateral direito do clube, foi vendido ao Corinthians por mais de 20 milhões de reais. Corinthians vai resolver. Só não sei se vai ser tão breve como o torcedor imaginava. Hugo Souza. Corinthians e Flamengo. Corinthians e Atlético Paranaense. Tudo isso essa semana e a gente vai contar tudo para vocês aqui no canal. Comentem aqui, inscreva-se no canal. Estou esperando você. Até a próxima. Tchau!